Qual a motivação para a vida cristã? Alguém pode pensar. O versículo 1 nos dá a principal delas, queridos. Resumida essa motivação em duas palavras: portanto e misericórdia. São as duas palavras agora que eu queria que você olhasse com carinho. Portanto, indica que nos entregamos a Deus em virtude de tudo o que Paulo explicou até aqui em 11 capítulos, e não foi pouca coisa. Tanto em relação a nós gentios, como em relação aos judeus, seu desejo de revisitar o povo judeu para enxertá-los de novo. Quer dizer, todo esse conhecimento do nosso pecado e de como Deus é misericordioso conosco, como Ele escolhe pessoas, elege pessoas, todo esse conhecimento explicado até o capítulo 11, é importante para a gente poder agora ver as consequências que Paulo sugere para cada um de nós. Portanto, indica que tudo é resultado de um Deus misericordioso. Ou seja, indica o portanto que nos entregamos a Deus em virtude de tudo o que Paulo explicou até então, pelo fato de seremos justificados somente pela graça, por meio da fé e por causa de Cristo. E isso também é memória. Isso também precisa ser relembrado numa manhã como essa. A segunda palavra misericórdia, além do portanto, que aparece aqui no versículo 1, pelas misericórdias de Deus, de certa forma diz a mesma coisa do que até então foi tratado. A única motivação suficiente para a vida cristã é a gratidão pela graça. A única motivação adequada para você viver a vida cristã, com todos os desafios que ela nos impõe, é gratidão por Deus nos ter derramado um favor imerecido. É nesse sentido que deve se entender a frase: tudo é graça. Já ouviu essa expressão? Tudo é graça. Tudo é graça. É nesse sentido, o próprio motivo para se viver a vida cristã não é outro que não graça. Claro, você pode responder, por exemplo, citando Eclesiastes capítulo 12, que é dever de todo homem temer a Deus. Mas essa orientação moral, esse dever moral, é impossível de ser atendido sem graça. De novo, é importante você ler a Bíblia de forma contextualizada. Queridos, isso não é pouca coisa, é muito importante, à luz do argumento magnífico de Paulo em Romanos 8, de que os cristãos não podem perder a salvação ou o lugar que ocupam no amor de Deus. Essa frase é chocante. Esses dias alguém até comentou da nossa igreja aqui, né? Ah, você é daquela igreja que não se perde salvação. Eu não vou nem comentar uma frase dessas, de tão pequena que ela é. Mas sim, você lembra de Romanos capítulo 8? Nada pode nos separar do amor de Deus, está em Cristo Jesus. O que você pode perguntar é se um dia você foi salvo ou se é salvo. Agora, o que Deus se encarregou de fazer e iniciar, Ele se encarrega de completar. Nesse sentido, quem foi salvo não precisa ter medo de que perderá a sua salvação se não fizer isso, se não fizer aquilo outro. Você não precisa ter dúvida de que o amor de Deus é permanente. E isso ainda é motivo de muita angústia para muitas pessoas. De novo, você até pode questionar se é salvo. Você até pode questionar se confia de fato no Evangelho. Mas do lado de Deus a corda nunca arrebenta. Deus nunca vai deixar de amar. Deus nunca vai deixar de terminar o que começou. Aqueles que Ele elege, Ele glorifica. Lembra lá Romanos capítulo 8? Lembra das Escrituras?
aos que Deus de antemão conheceu, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, aos que predestinou, justificou e glorificou. Quer dizer, a pessoa que Deus escolhe, Deus termina de fazer com ela o que Ele quer. Amém? Então é preciso ter cuidado para que, por exemplo, a gente não sirva a Deus por medo. Se fosse possível ao cristão perder a sua salvação, com certeza a motivação predominante para a nossa obediência, queridos, seria o medo de perdê-la. E muita gente ainda hoje tem como motivação da sua vida cristã o quê? O medo. Você não pode ter o medo como motivação para a sua vida cristã. Eu vou explicar isso agora. Você não pode. Se você tem medo, se você tem sensação de dever, se você não desfrutou do amor e da misericórdia de Deus, dessa cruz aqui, a sua motivação para servir a Deus está equivocada. Você precisa rever isso para ontem. Em geral, os não cristãos não creem na ira de Deus. Eles fazem o mal e acham que não serão descobertos, que Deus não vê. Portanto, os não cristãos não consideram a ira algo assustador. Todavia, nós sabemos da existência da ira divina. Nós cristãos sabemos disso, de modo que se um cristão crescer possível de novo, ficar debaixo de condenação, ele vai ter medo sim. Vai ter medo diante da morte, vai ter medo diante de uma doença, vai ter medo diante de situações da sua vida, dos seus filhos, da sua casa, que o desestabilizarão. A obediência baseada no medo é negativa. É o medo de punição. A obediência baseada no amor é positiva. É gratidão pela graça do nosso Deus. Eu, nesta manhã, não gostaria que ninguém daqui, ou ninguém em casa, ao terminar esse sermão, continuasse a viver como cristão com medo. Porque o perfeito amor lança fora o medo. Medo não é motivação para nenhum tipo de cristianismo bíblico. Se o medo for a motivação principal para a nossa obediência, certamente nós vamos encontrar os seguintes resultados. Primeiro, nossa motivação perderá poder com o tempo. No início, o medo causa um impacto. Parece que dá uma sacoalhada na nossa vida e a gente, por medo, toma algumas resoluções. Porque ele é uma emoção. Mas, ao mesmo tempo, por ser emoção, o medo cansa. Ele é exaustivo. Ele conduz a grandes feitos logo no início, quando a decisão é baseada nele. Mas ele acaba cansando. As pessoas que vivem com grande medo experimentam um efeito entorpecedor depois de algum tempo. Pouco a pouco, elas se cansam demais para dar importância às coisas. O que elas fazem? Ficam indiferentes. O medo já não causa mais impacto. E elas começam a voltar a praticar aquilo que elas já haviam abandonado, ainda que por medo. Logo, a religião baseada no medo, com frequência, tem vida curta. Mais uma vez, eu quero dizer para você nesta manhã, você não serve a Deus por medo. Essa motivação não vai sustentar a sua fé. Segunda consequência da obediência baseada no medo. A obediência baseada no medo também enfrenta grandes problemas com o arrependimento. Motivados pelo medo, acreditamos que em algum lugar existe uma linha. Se pecamos demais, significa então que atravessamos aquela linha e que Deus agora então nos condenará. Mas a gente não sabe onde fica a linha. Por isso, o arrependimento não é uma coisa doce, mas muito amarga, que culpabiliza,
que não dá certeza. Não temos segurança para reconhecer os nossos pecados. Vamos temer que Deus vá nos repreender. Tememos a represália divina, de modo que nos entregamos a um sem número de racionalizações. Começamos a pensar em nossa cabeça: por que aconteceu aquilo? O que vai acontecer com o nosso futuro? E muita culpa. Então, de novo, segunda consequência de qualquer obediência baseada no medo, você vai ter dificuldade com a palavra arrependimento. E terceiro, a obediência baseada no medo tornará difícil suportar os problemas e sofrimentos. A obediência baseada no medo não te capacitará a lidar bem com o sofrimento. A pessoa que se baseia no medo vai pensar o seguinte: Deus está me dando troco agora por aquilo que eu fiz. Talvez eu tenha passado do limite dessa vez. Abusei da paciência de Deus. Ou você vai dizer: não é justo, obedeço a Deus para que Ele me abençoe, para que coisas ruins como essa simplesmente não me aconteçam. E quantas vezes a gente ouve isso do púlpito? Tem um problema numa família, tem um problema numa situação, primeira coisa que a gente quer fazer é achar o culpado. Isso começou no Gênesis lá. A mulher que me deste. Isso está em nós, está entranhado. E às vezes não é uma culpa direta de nenhum de nós, é simplesmente Deus deixando as coisas acontecerem, ou cooperando com as coisas, ou fazendo as coisas cooperarem, no fim, ainda que com dor, para o nosso bem. Romanos capítulo 8, para o nosso bem. Em outras palavras, o desespero ou a amargura serão o resultado do sofrimento se a vida do cristão é motivada pelo medo. Que o Espírito Santo possa pegar essa palavra e colocá-la dentro do seu coração, meu irmão. Assim, Paulo nos oferece um ponto de partida para a vida cristã em uma frase muito simples, que nos desarma. Versículo 1 ainda. Portanto, qual é a motivação? Pelas misericórdias de Deus. Nós que somos tendentes ao legalismo, a controlar a vida dos outros, a olhar para os erros dos outros e não olhar para os nossos, veja o que Paulo está dizendo aqui. Portanto, se há algum motivo adequado para você viver a vida cristã, portanto, é pelas misericórdias de Deus. Em seguida, ele exorta os irmãos a fazerem duas coisas, que são características centrais na vida de alguém que segue Jesus. Uma está no versículo 1 e a outra no 2. Vamos à primeira. Ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. De novo, por causa das misericórdias de Deus, da obra de Jesus na cruz, Paulo nos convida a oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. Paulo está usando aqui uma terminologia própria do templo. Essa metáfora é do adorador que chega ao templo com uma oferta na mão. O Antigo Testamento apresentava algumas ofertas que eram ofertas pelo pecado, quando o adorador derramava sangue e pedia perdão pelo seu pecado. No entanto, meus irmãos, Jesus é a nossa oferta pelo pecado. E o livro de Hebreus trata desse assunto por inteiro. Portanto, a oferta para a qual Paulo aponta não é pelo pecado. Oferecer o corpo por sacrifício vivo não é em retribuição ao pecado que você pratica, ou por quão pecaminoso você é. Oferecer o corpo não é compensação das coisas erradas que você faz, ou do pecado que habita o seu coração. Você entendeu? Servir a Deus não é compensação por tudo de ruim que você tem. Você não negocia com Deus. Não. Essa oferta aqui já foi paga. Não é dessa oferta do corpo que aqui Paulo está falando. Não é uma oferta pelo pecado. O segundo tipo
de oferta do Antigo Testamento era a oferta queimada. Nela se sacrificava um animal valioso do rebanho de cada um. Ele tinha que ser um animal sem defeito, santo e sem mácula. Por quê? Porque um animal desse era caro, valioso. É um outro tipo de oferta, não é pelo pecado. Indicava a oferta queimada que tudo que você tinha estava à disposição de Deus, que você não oferecia a Deus as suas sobras. Faça relação agora a oferecer o corpo como sacrifício vivo. Você não oferece a Deus as suas sobras, em nenhuma área da vida. Nem o tempo, nem trabalho, nem família. Você não vende a sua família, nem dinheiro. Você não oferece a Deus as suas sobras. Você é de Deus, foi comprado por preço. E por misericórdia, você foi libertado do pecado para agora se oferecer por inteiro a Deus. A oferta era sempre queimada por completo, representando a total consagração e devoção a Deus. É como aquela oferta que você dá e você se desincumbe. Você entregou, você deu. Não ficou com o coração arrependido de ter dado, sabe? Apegado àquilo, não adianta. Tem que ser com alegria. Tem que ser como fruto de louvor. E não com barganha, não como sacrifício, no sentido negativo da palavra. Ser um sacrifício vivo, nesse caso, é estar à disposição de Deus por inteiro. E esse ainda é um desafio para muitos de nós. A gente dá parte da nossa vida para Deus. E não dá inteira. Depois a gente não sabe por que não desfruta dessa nova vida, porque sempre está no mesmo lugar. Significa se dispor ativamente a obedecer a Deus em qualquer coisa que Ele diga em relação a qualquer área da sua vida. Não é ficar esperando que Deus coloque toda a motivação no seu coração, é ser relembrado das misericórdias de Deus e ativamente se oferecer. Tem pessoas que estão há 30 anos esperando que a graça vai fazer com eles o que eles têm que fazer e já deveriam ter feito. Por isso, o sacrifício vivo é ativamente se dispor a obedecer a Jesus, intencionalmente. Quando você termina de ouvir um sermão no domingo, você vai pensar: como é que eu vou colocar isso em prática? Não amanhã, hoje mesmo. No que esse sermão me provocou, me consolou, me inquietou, que eu vou rever em minha vida intencionalmente, ou eu apenas vou consumir esse conteúdo. Na era digital, nós viramos consumidores de conteúdo. Nós não absorvemos conteúdo para nos transformar, nós colocamos numa gaveta da nossa vida e a nossa vida, escute, continua igual. Preste bem atenção, é nesse detalhe que às vezes a gente está sendo pego em situações delicadas. A palavra de Deus não foi derramada, escrita, revelada, para ser colocada no nosso bolso, para ser colocada na nossa gaveta. Ela foi revelada para nos entender a maneira correta de viver em todas as áreas da vida. Então, nesse sentido, ser um sacrifício vivo significa se dispor ativamente, intencionalmente, a obedecer em qualquer coisa que Deus nos ensine em Sua palavra, em relação a qualquer área da vida. Mas há uma passividade na oferta sacrificial, que é estar disposto a agradecer a Deus por tudo o que Ele envia em qualquer área da nossa vida, mesmo coisas que são difíceis de aceitar. Mesmo quando Ele tira coisas da gente. Essa passividade quer dizer acolhida, aceitar a vontade de Deus. Existe uma ação ativa, que é aquela em que você toma medidas para obedecer em sua vida. Você ouve um sermão, você lê o texto bíblico e você pensa: como que eu pratico isso aqui?
Em que área da minha vida isso não entrou ainda? Mas um outro lado disso é essa ação passiva de agradecer a Deus quando, independentemente das nossas ações, Deus é quem faz e a gente só tem que agradecer. Mesmo quando Ele tira da gente coisas, fazendo tudo cooperar para o nosso bem. Outra maneira pela qual Paulo transmite a ideia de totalidade aqui, de oferecer o corpo como sacrifício vivo, ou essa ideia de integralidade, é exortando os seus leitores para que ofereçam o próprio corpo, versículo 1. Isso devia ser surpreendente para leitores greco-romanos, criados para acreditar que o corpo era negativo, algo ruim. Desde Platão, a ideia do corpo como uma coisa ruim, que a gente um dia vai perder. Para aqueles gregos, então, espiritualidade envolvia o cultivo da mente e da alma. O corpo podia ficar às moscas. Por isso que é surpreendente que Paulo fale aqui de oferecer o corpo como sacrifício vivo. Veja que o Evangelho vem mudar a cultura, vem confrontar filosofias. Paulo afirma que Deus não deseja uma adoração voltada só para dentro e abstrata, Ele deseja uma adoração prática e completa. Paulo aqui está dizendo que não adianta levantar as mãos no culto e louvar a Deus e com a sua vida você ser um demônio. É sério. Aqui você tem linguagem piedosa e no trânsito você é um demônio. Você é desbocado, você fala com ira, você murmura o tempo inteiro. Aqui você canta linguagem piedosa. Essa dualidade, Paulo quer acabar com ela. Isso não é cristianismo. O cristianismo é a gente por inteiro. Por inteiro, gente. Por inteiro. Ou seja, ao sugerir aqui que o corpo é sacrifício vivo, Paulo afirma que Deus não deseja uma adoração voltada só para dentro. Alta espiritualidade individual e coice nos irmãos. Coice na esposa. Ou silêncio dentro de casa, que é uma maneira de pressionar uma pessoa. Isso é errado. Não é essa forma que você lida com os problemas. Deus quer que demos a Ele tudo o que somos e fazemos. De novo aqui, não dê a Deus as sobras. Não dê a Deus aquilo que você acha que são os seus únicos problemas. Ofereça-se a Deus por inteiro. Veja o que John Stott escreve sobre esse texto. Paulo deixou claro em sua exposição da depravação humana, lembrado Romanos capítulo 3, não há um justo sequer. E ele dá exemplo de como esses pecadores agem. O pecado se revela, diz ele, por meio do corpo, em línguas que praticam um engano, lábios que espalham veneno, bocas cheias de blasfêmia e amargor, pés ligeiros para derramar sangue, olhos que se desviam de Deus e olham para o que não devem olhar, cobiçando. Essa é a depravação, diz John Stott. Em contrapartida, a santidade cristã se revela nas ações do corpo. Portanto, temos de oferecer, diz ele, diferentes partes do nosso corpo a Deus como instrumentos de justiça. Romanos capítulo 6. Então, nossos pés percorrerão os seus caminhos, nossos lábios falarão a verdade e proclamarão o Evangelho. Nossa língua trará cura aos outros e não destruição. Nossas mãos levantarão os caídos, nossos braços envolverão o solitário e o não amado. O Evangelho não é místico, o Evangelho é encarnado. Nossos ouvidos ouvirão, perceberão o clamor dos aflitos. E nossos olhos olharão com humildade e paciência
para Deus. Meus irmãos, no que o cristianismo se transformou com essa dualidade entre corpo e espírito. Veja o versículo 1 ainda desse texto, a palavra vivo pode significar que o sacrifício é constante. Algum pode pensar, quer dizer então que agora é para a gente perder a vida para ganhar Jesus. De certa forma, sim. Perder essa vida aqui, mas você vai encontrar uma outra muito melhor. Ou seja, a ideia aqui de vivo pode significar um sacrifício constante. A palavra sacrifício, na verdade, quer dizer matar, o que converte a expressão em matar em vida. Por isso, sacrifício. Significa que devemos renovar o tempo todo nossa posição de obediência completa e de estar à disposição de Deus. Nossa vida devocional, nossos cultos aos domingos, nossos grupos nas casas, nossos cultos familiares, são momentos de renovação dessa decisão de ser inteiramente de Deus. Jesus quis dizer isso quando afirmou que um seguidor seu precisa, Lucas 9, negar a si mesmo, tomar a cada dia a sua cruz e perder a sua vida neste mundo. Repito aqui o que já disse em outras ocasiões e muita gente tem repetido também. Os cristãos do nosso país precisam ser reevangelizados. E não é só no nosso país. Nós aqui precisamos ser reevangelizados, queridos. Entender melhor o Evangelho, entender melhor as misericórdias de Deus e oferecer-se diariamente como sacrifício vivo. Assim é a vida santa, que é uma outra expressão que está no versículo 1. Santo é ser absolutamente puro e completamente separado, mesmo vivendo na escuridão, num mundo mau, mesmo cercado de pecados e maldades. A vida cristã precisa ser uma entrega diária de nossa vida e corpo em obediência a Deus, intencionalmente. Não é chamar a Deus quando você está em apuros. Não é pensar em Jesus quando você tem um diagnóstico negativo. Não é pensar em Deus quando você sofre um acidente de trânsito. É começar o dia, antes de qualquer coisa, intencionalmente, perguntando: Senhor, qual é a Tua vontade para o meu dia hoje? Como eu posso te glorificar? Conhecendo as misericórdias de Deus, como é que eu posso conduzir meu tempo, minha vida, meus dons, minha família, meu dinheiro, minha empresa? Gente, isso é muito sério. Deus não quer partes, Deus quer inteiro. A vida cristã precisa ser uma entrega diária, mas motivada pela visão da misericórdia de Deus, que temos ao nos colocarmos aos pés da cruz e vermos seu Filho morrendo ali por nós. Sacrifício santo a Deus. Descreve a qualidade de vida que devemos buscar. E o agradável, onde é que fica? Agradável é o resultado. O Evangelho promove um redirecionamento tão radical em nossa vida, de nossos alvos de vida, de modo que não mais esperamos e buscamos agradar os outros ou a nós mesmos, mas ao nosso Pai. E aqui o sapato aperta. Paulo esclarece para a igreja dos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 2,4, que Paulo já não visava mais agradar a homens, mas a Deus, que testa o nosso coração. A oração do Pai Nosso diz exatamente isso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. De repente você olha para essa oração e entende ela de forma genérica. Mas essa vontade pela qual você ora tem inúmeros desdobramentos nas 24 horas do teu dia. E em cada uma dessas coisas, por causa da misericórdia de Deus e ser de Deus,
Você vai perguntar o que é correto fazer, o que é a vontade de Deus fazer. O Evangelho, portanto, nos motiva, mas também nos liberta, meus irmãos, de vivermos para o nosso inteiro agrado, para somente atender aos nossos desejos, que é a coisa mais ruim que existe, de forma que a gente possa viver para o Criador e, consequentemente, para o próximo. Eu posso falar 10 vezes aqui para você amar o próximo, mas você não vai conseguir isso sem tirar os olhos de você mesmo. Isso é uma libertação. O meu problema, o meu desafio, a minha dor, a minha luta, você não consegue nem espaço na sua agenda para orar pelos outros, isso é terrível. Aliás, isso eu aprendi uma vez de um pregador. A gente aprende a amar as pessoas orando pelas pessoas, porque você se lembra dela em oração e se esquece de si. E você começa, solto de si mesmo, a estar com os ouvidos mais atentos ao clamor ao teu redor. A gente está muito ocupado conosco mesmo. Demais. Isso, sendo crente, batizado, 40 anos de igreja, a gente às vezes age sem oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo. No Evangelho descobrimos que confiar em Cristo traz favor sobre nós, traz a aprovação plena de Deus. Você lembra que Jesus disse: eis o meu filho amado em quem me comprazo? Pois bem, se você está no Filho você tem a aprovação plena de Deus. Eu queria dizer isso para você nessa manhã. Alguns ainda têm dúvidas sobre isso, da nova justiça que Deus nos deu, com a qual a gente foi vestido, justiça que a gente não mereceu, justiça que é passiva, que é aquela maneira em Cristo que Deus nos vê, por meio de Cristo, seus filhos amados. Tem pessoas que ainda estão lutando pelo favor de Deus, tem pessoas aqui dentro que ainda estão lutando para que Deus as ame. Você não entendeu que você já é amado no Filho. Veja Gálatas capítulo 3, versículo 25. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Adiante. Pois todos vocês são filhos de Deus, como? Mediante a fé em Cristo Jesus. Adiante. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Então, você vai se surpreender. Eu sei, porque no imaginário da gente, a gente pensa algo diferente. Você é plenamente aprovado por Deus em Cristo. Você é plenamente amado por Deus em Cristo. Assim como ele disse acerca do Filho em Marcos 1:11, em você me agrado. Olhando para o Filho. Mas lembre-se, em Cristo, não em você mesmo. Deus então se agrada de nós. E pelo fato de Ele se agradar de nós, podemos viver de modo que agrade a Deus, sim. Porque esse é um outro âmbito da nossa vida, às vezes negligenciado, dependendo da confissão religiosa de onde a gente vem. Sabemos que ao obedecermos sacrificialmente, sim, é possível agradar o nosso Pai. Afinal, Ele é o nosso Pai. Assim, desejamos obedecer a Deus não por nós mesmos, a fim de que Ele nos salve, e aqui vem a diferença, mas por gratidão a Ele. Porque já sabemos que fomos salvos. A aprovação divina nos livra de vivermos da maneira que Deus aprova. Aliás, a aprovação divina nos livra para vivermos da maneira que Deus aprova. Somos seus filhos, por sua graça. Em vista disso, almejar agradar ao Deus que se agrada de nós. É o nosso papel. Vamos fazer uso aqui de uma ilustração, talvez para ajudar. Imagine um pai que vê o filho ainda criança, jogando bola num time qualquer, depois de passar horas no quintal, ensinando a esse filho técnicas para chutar melhor a bola.
ele já ama o seu filho completamente. Caso o filho se esqueça das instruções do seu pai e mande uma bola para fora, de modo algum isso diminuirá o amor do pai pelo filho e nem a aprovação do pai para com o filho. O filho tem a garantia do amor do pai. O desempenho é indiferente, mas o filho continuará querendo melhorar o chute. Não por si mesmo, né? Ou para conquistar o amor do pai, mas pelo pai, em gratidão, porque ele é filho, porque ele é amado. Se não sabe que o pai o ama, aí sim os seus esforços serão para si mesmo, para tentar conquistar o amor do pai. A gente pensa que o esforço ali é para Deus, mas não é. O esforço é para nós mesmos, para encontrarmos pelos nossos méritos o amor do pai como resposta. Mas o filho, por saber que seu pai já o ama, tem os seus esforços para o seu pai, de modo a agradá-lo. Você está entendendo como a fé cristã não tem nada a ver com o ego? Ela é remédio para o ego. A fé cristã vem exatamente corrigir essa distorção que o pecado causou, desse autocentrismo humano. Tira a gente completamente de foco, de cenário. E Deus entra em cena, continua em cena e termina o filme. Você entendeu isso? Que em Cristo você já é amado, que em Cristo você já é aprovado e que então, pelas misericórdias dele, você é convidado a oferecer a sua vida por aquele que já disse que você é filho, que não depende ou faz depender sua filiação do seu desempenho. Meus irmãos, ter uma boa perspectiva da misericórdia de Deus nos oferece segurança poderosa, possibilidade, motivação de vivermos uma vida sacrificialmente obediente, que agrade a Deus. Ainda no versículo 1, tem uma palavrinha aqui sobre a qual há também muito debate, culto racional. Viver dessa maneira, diz Paulo, é o culto racional de vocês. O que isso quer dizer, meus irmãos? O sentido literal do termo grego aqui é lógico. É lógico. Significa, primeiramente, que só à luz da misericórdia de Deus, a oferta que fazemos de nós mesmos pode ser vista como algo lógico, consequência natural de quem foi salvo gratuitamente, acolhido, amado. A nossa reação natural é nos oferecermos por inteiro. Em segundo lugar, essa expressão nos mostra que a reflexão clara sobre esse assunto mostra para a gente que a única reação lógica, para nós também, é fazer da nossa vida uma oferta sacrificial. Resumindo, a partir do momento que você tem uma boa perspectiva da misericórdia de Deus, qualquer coisa menor do que um sacrifício total e completo de si, não é lógico. Caso se entregue de maneira parcial ou com indiferença, você, Paulo diria, não está raciocinando bem. Não está sendo coerente com o que Deus fez por você. Não está olhando para o que Jesus fez, arrancando você do pecado. Porque talvez você ainda acha que está se salvando pelas coisas boas que você faz. Você não tem noção da depravação total, do pecado e da sua dimensão profunda. Então você tende a ser orgulhoso, porque você acha que você não é tão ruim assim. Esse é o ponto, querido. Por que a gente louva a misericórdia de Deus? Porque a gente é ruim demais. E o pecado nos afetou drasticamente. Por isso que a teologia cunhou essa expressão, depravação total. Não é um apelo só a questões sexuais, é completa, por inteiro. Nenhum fio de cabelo sobrou que não tenha sido contaminado pelo pecado. Só alguém de fora de nós mesmos para nos salvar. Alguém que nos chame a vida de novo, como Jesus fez com Lázaro. Ou você acha que Lázaro respondeu Jesus, estando morto? Ele acordou.
Ele foi ressuscitado, ele completamente foi passivo naquele ato poderoso. Se o que Jesus fez não levar você a quebrar o gelo que reveste a sua alma, você precisará um dia perguntar se entendeu de fato o Evangelho. E é aqui que as igrejas correm um grande risco. Tentar criar mecanismos, agendas, atividades para tentar manter supostamente o corpo correndo, mas o coração sem fé. Eu fazer aqui, por exemplo, a partir do ano que vem, culto todos os dias, e você fazer depender a sua saúde de estar frequentando diariamente aqui, para supostamente, em cima das atividades que você entrega, você sentir que está fazendo alguma coisa por merecer, e então Deus vai se agradar de você. É o pior que você pode fazer. Você não pode fazer nada que agrade a Deus sem ser pelo Filho. Agora, no Filho, justificado completamente por causa de Cristo, e não por nada que você faça, agora você pode viver uma nova vida, sendo dele, para o seu inteiro agrado. Entendemos o Evangelho? Será que realmente entendemos a dádiva do Evangelho? Paulo está expondo um modo de vida radical. Será necessária uma mente transformada para viver esse novo modo de vida. Uma vida transformada. Por isso ele nos ensina no versículo 2, não se amoldem ou não vivam conforme os padrões deste mundo, mas sejam transformados. A gente não pode passar batido por esse texto de Paulo aqui, por essa exortação de Paulo. É muito forte isso aqui. E é o perigo de a gente passar por alguns textos que a gente já conhece é minimizá-los. Não pensar nas implicações do que esse texto diz. A gente está num mundo mau, corrupto. Nunca vi no nosso país o momento mais... Nunca vi, né? Não é que não havia. Mais complicado em termos de corrupção. É horrível. O que isso quer dizer ao final? Paulo apresenta dois esquemas aqui, o mundo e a vontade de Deus. O mundo enquanto sistema. Jeito de pensar, jeito de viver, forma de tocar a vida. Paulo nos diz para reconhecermos e rejeitarmos o modo de pensar e de sentir e de comportar-se que caracteriza o mundo. E adotarmos a vontade de Deus em relação ao caráter e à vida. Queridos, não tem como o cristão não resplandecer como luzeiro se ele fizer o que Paulo está dizendo aqui. Por isso que eu tenho dito, a gente precisa ser reevangelizado sobre nossos valores, princípios, conduta, na vida como um todo. Não quer dizer que você deixe de ser pecador, não quer dizer que você não vai cometer falhas, mas você vai assumi-las, você vai responder por elas, você não vai tentar minimizar os seus erros, para dizer que você não é tão ruim assim, não, você vai ao chão, você vai se arrepender, você vai se levantar de novo e vai continuar. O cristão é isso aqui, não é que ele não cai, só que ele cai, reconhece que caiu, e se agarra em Jesus e se levanta de novo. Mas o falso religioso não, ele pensa que não está caído, e ele resiste àquela imagem que ele criou, porque ele acha que ele construiu aquela imagem, e de fato, ele contribuiu para isso. E ele tem aquilo como seu valor maior. Isso é muito sério. Paulo coloca diante da gente uma escolha, coloca a palavra aqui entre aspas, entre rejeitar o modo de pensar, sentir e se comportar do mundo, dos negócios, do trânsito,
da corrupção, da sonegação, de tudo que você imagina que os outros fazem como errado, para adotarmos totalmente a vontade de Deus em relação ao caráter e à vida. A palavra amoldar ou viver conforme, aqui no versículo 2, está em oposição a transformar. Você está sendo convidado não só a não se amoldar, você está sendo convidado a ser transformado. No entanto, e isso é bem interessante, transformar corresponde a um termo grego metamorfo, daí metamorfose. O único lugar em que Paulo o utiliza, além daqui, é 2 Coríntios 3:18. Olha que belo texto de Paulo aqui, em 2 Coríntios 3:18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, você tem que contemplar essa glória, viver pelas misericórdias de Deus, somos transformados. A palavra é técnica, é transformação mesmo, não é só aparência de transformação, é uma mudança de glória em glória na sua própria imagem. Romanos capítulo 8, lembram? A gente estudou. Predestinados para sermos conformes à imagem do seu Filho. Qual é o destino da vida cristã? Sermos como Jesus, meus irmãos. O destino da vida cristã é você salvo. Mas o que quer dizer isso? Você viver como Jesus, caminhar como Jesus e um dia viver com Jesus. Até para você um dia não chegar no céu, abrir a porta e ver Jesus lá e, não era o que eu queria, pensei que ia ter um trono de ouro, um carro que flutua, muita cidade para eu dominar, e de repente vai estar lá Jesus e você não vai querer Jesus, você está entendendo? As pessoas entenderam o Evangelho, meus irmãos. Nós entendemos o que é ser cristão, o que é passar por essa transformação de valores, de alvos, de ambições. Pois é a mesma palavra lá em Romanos 12. Está claro que isso se refere a uma transformação interior em vez de uma simples adequação exterior. Talvez é por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 5, que se alguém que diz que é cristão vive como não cristão, não deve participar da ceia. Que ele é um escândalo, representa mal o Evangelho, representa mal a igreja do caminho. Sempre que quando tem um problema na vida de algum dos irmãos, esse problema, a comunidade sofre também, a comunidade cristã como um todo. Vejam os escândalos de pastores abusando, manipulando dinheiro, vejam os rolos que a gente vê em rede social hoje. Toda semana tem um fato novo, toda a igreja sofre, todo o povo de Deus sofre, todos nós sofremos. No passado você dizia que era pastor, as pessoas até tinham um certo respeito, hoje as pessoas olham com desconfiança. É muito ruim isso. Você diz que é pastor, já olham para você pensando o pior. E de uma certa maneira a gente deu um motivo para isso, sim. Por causa do nosso cristianismo, que a gente domesticou. Não deixou o Evangelho pegar todas as áreas da nossa vida, a gente botou numa gaveta na medida do que a gente quis. Não, nessa área tu toca, nessa área tu toca, nessa área tu não toca. E é a pura verdade. Então, quando a gente participa da ceia e de fato comunga, a gente tem que ter uma noção de como os nossos irmãos estão, para não validar alguém que eventualmente está vivendo deliberadamente do pecado, se afirma como cristão e dá um péssimo testemunho lá fora, e essa pessoa responderá por isso, e na nossa comunidade também, se o pastor não faz o seu trabalho. É muito mais fácil eu ficar aqui pregando nos domingos e deixar para as pessoas as suas decisões, segundo as suas consciências, mas não é o que as Escrituras nos dizem. Quando você sabe que alguém tem algo contra você, você vai lá e lida com essa pessoa. Quando você vai ofertar e sabe que alguém tem algo contra você, deixa tua oferta no altar e vai ter com essa pessoa. Quando alguém machuca uma outra pessoa,
Tem que procurar essa pessoa para tentar resolver. Se não resolveu, chama testemunhas para lidar com aquele assunto, porque senão nós vamos viver um cristianismo cheio de exceções e vai deformar esse cristianismo. Nesse contexto, ser pastor dá muito trabalho. Essa semana eu repostei um material sobre discipulado do Ministério Jesus Cop, que tem tudo a ver com o que essa igreja aqui acredita. Nós até vamos dar um jeito de colocar isso em nossas redes, dentro em breve, mas tem tudo a ver com o que a gente acredita, que é o custo do discipulado relacional, pactual, de a gente não acostumar uma igreja mimada, mas criar relações consistentes em que a gente possa ajudar uns aos outros, mesmo quando dói. Mesmo quando você é um amigão daquela pessoa, você ter a capacidade de ser franco, que é o viver a verdade em amor. Só que isso custa muito. Isso dá muito trabalho. E muitos pastores desistiram desse trabalho. Estou sendo muito franco com vocês. Desistiram porque o preço é muito alto. Eles pregam no púlpito, eles encaminham os seus sermões e deixam para a comunidade se autorregular. E é claro que os BOs são constantes. E um pouco de fermento leva a massa toda. Então, para você criar uma cultura sadia numa igreja, numa comunidade, numa família, você tem que trabalhar para isso. Senão o que você vai ter é um caos. Então nós temos pouco tempo de caminhada enquanto igreja do caminho, mas que Deus, por sua misericórdia, nos ajude a criar uma cultura cristã em nosso meio, de modo que os problemas sejam enfrentados, a gente lide com eles, sem ser justiceiro, sem ser arrogante. Como Paulo mesmo diz aos Gálatas, né? Cuidado para que tu não sejas mesmo tentado. Então, corrige com paciência, porque amanhã pode ser você. Você está me entendendo, meu irmão? Então, aqui, nesta comunidade, a gente entende que o nosso papel é cuidar também uns dos outros. Que no nosso caso aqui, não tem essa de se meter na vida dos outros. Cada um aqui, como vive o que faz, repercute na comunidade, repercute no testemunho cristão, repercute no exemplo que nós, como povo de Deus, damos para a glória do nosso Deus. Você entende isso? Por isso que Jesus convida: quer ser meu discípulo? Nega você, toma a sua cruz e vem atrás. Observe que essa transformação aqui, portanto, não é exterior, ela é interior. Tanto que o texto diz que a vontade de Deus, por causa dessa transformação, passará a ser experimentada. Versículo 2. Descobrir mais sobre o que é sábio te levará a mais sabedoria e mais bondade, meu irmão. De novo, o medo aqui não está em questão. Esqueça o medo. Se converta de novo. Aqui, ao contrário, a misericórdia de Deus mudou a nossa maneira de se relacionar com Deus, com as pessoas, com o mundo, e agora a gente experimenta, numa renovação da mente, uma nova vontade, a vontade de Deus, como sendo boa, perfeita e agradável, e não um peso, e não um fardo. Paulo está nos dizendo que a vida cristã acontece por meio da renovação na nossa mente. Lembra que da nossa conferência sobre pentecostalidade, no domingo pela manhã, o pastor Guilherme trouxe aqui uma palavra sobre a renovação contínua da igreja, como manter a renovação contínua, o que é uma redundância, porque renovação já implica em continuidade. Paulo não explica, na verdade, o que aqui quer dizer, mas sabemos que é importante essa renovação, porque constitui o modo pelo qual devemos ser transformados segundo o padrão de Jesus. Daqui a pouco você tem uma maneira mundana de pensar e de avaliar, de olhar para as irmãs, por exemplo, de olhar para o dinheiro.
Você tem uma maneira mundana de olhar para os irmãos, de tentar extrair deles o que você pode, e você não pensa em necessidades que eles têm. Você tem uma maneira mundana de pensar. Talvez a melhor maneira de entender isso seja vendo a renovação da mente como mais um modo de falar sobre contemplar as misericórdias de Deus e responder em adoração condizente. Meus irmãos, precisamos ter a nossa mente inflamada com a verdade de Cristo. Em outra passagem, Paulo nos dá dicas sobre a renovação da mente. É verdade? Ela não é menos que intelectual, porque significa ter a palavra de Deus habitando ricamente em nós. Colossenses 3,16. Aí você não quer ler. Aí você não lê livros cristãos, você não lê a Bíblia, você não presta atenção nos sermões. Sua Bíblia está fechada numa gaveta. Você não vai ter a mente renovada. Você não vai ter, você vai continuar igual, você me desculpe. É um processo isso aqui. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Paulo está dizendo então que ela tem que fazer ali morada. E é uma exortação, não é uma coisa que ele está dizendo já aconteceu. Ele está exortando que aconteça, que ela habite. E aí sim vocês vão se instruir e se aconselhar com sabedoria, com louvor, com hinos e cânticos e com gratidão no coração. Meus irmãos, aqui tudo começa com a palavra. Se você não lê a Bíblia, você não vai louvar Deus, você não vai instruir com sabedoria, você não vai ter adoração e gratidão em sua vida, porque você sequer lembra quem você é e o que Deus fez na cruz por você. Você tem uma memória lá que no dia do seu batismo você recebeu um certificado e você foi batizado. Não é disso que você está a falar aqui. É contemplar as misericórdias de Deus a cada manhã. Ser grato por aquele dia, por ter sido escolhido, salvo, perdoado, por ter sido amado, por ser objeto do agrado de Deus. Você é convidado agora a viver para esse Deus que te livrou do pecado e da escravidão de você mesmo, que é a coisa mais terrível que pode existir. Talvez você ainda não viu isso, talvez você ainda não enxergou que você é escravo de você mesmo. E essa conta vai chegar. Mas veja, essa renovação não é só a leitura meramente das Escrituras, ouvir um sermão, se envolver com a palavra de Deus, entender instrução recíproca no corpo de Cristo. Essa renovação é mais do que intelectual. Em Efésios 4:23, Paulo fala de uma renovação no espírito da nossa mente, ou no espírito do nosso entendimento. Renovação, de novo a palavra aqui, renovação no espírito do entendimento de vocês. Renovação, pastor, eu fiz já 2 cursos de teologia, tenho doutorado, pós-doc. Você pode estar em adultério. Isso não vai prevenir você do pecado. Isso me desculpe. Se você não deixar a sua vida para trás, seguir Jesus e oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, nada disso me surpreende. As pessoas é que se surpreendem. Um pastor caiu, porque o pastor não cuidar da sua vida devocional, ele vai cair. Ele vai cair. Isso quando não pegam e contratam prostitutas de maneira muito sutil para fazer um pastor cair. Eu até acho que nessas horas Deus tem misericórdia e não deixa. Há histórias na tradição cristã, infelizmente, de pessoas que caíram com esse tipo de situação. Mas uma coisa muito bem articulada, muito bem elaborada. Os pastores estão prontos para resistir a isso? Eu acho que Deus é muito misericordioso por nós. Precisamos de uma renovação interior, meus irmãos.
Você quer começar um ano novo? Peça que Deus renove o seu espírito, renove o seu entendimento, no poder do Espírito Santo, para você ter um outro jeito de olhar para as coisas, um outro jeito de amar. É provável que isso signifique dizer não só que tenhamos pensamentos verdadeiros, de boa fama, mas que a influência dominante em nossa mente, agora dominada pelo Espírito, é redirecionada. Numa terminologia moderna, pensando em nossos dias, imaginação é uma palavra talvez adequada. A nossa imaginação é controlada por Cristo. Quem Ele é e o que fez incendeia a nossa imaginação e controla nossos planos. Jesus está na nossa agenda, nas nossas escolhas, nas nossas prioridades. Isso só pode acontecer quando o Espírito Santo usa a verdade em nós desse modo. 1 Coríntios 2:11, veja o que Paulo escreve aqui. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está, assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Versículo 12. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, para nos amoldarmos ao esquema desse mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Olha aqui de novo. Oferecer os nossos corpos diante das misericórdias de Deus. Portanto, nossa mente é renovada pela palavra e pelo Espírito. Não só pelo Espírito, não só pela palavra, mas essa bela combinação de leitura das Escrituras e oração é que leva a gente a raciocínios santos, a novos afetos. Finalizo. Romanos 12, 1 e 2, então, nos mostra o modo de vencer a estagnação, ou a desobediência contínua, por que não dizer? O modo de levar o nosso coração a se oferecer com alegria. E vou citar aqui 3 dicas nessa direção. Primeiro, contemple as misericórdias de Deus. Não penso aqui nas misericórdias de maneira genérica, eu penso na cruz mesmo. A principal manifestação de misericórdia de Deus, Deus se fez gente, se fez servo, morreu como maldito numa cruz, para que eu e você fôssemos dele, e não vivêssemos mais atemorizados pelo medo do pecado. Contemple as misericórdias de Deus. Se nos falta paixão ou interesse para sermos santos, isso acontece porque deixamos de contemplar as misericórdias de Deus. Você quer motivar a sua equipe? Fale das misericórdias de Deus. Você quer motivar os jovens? Fale das misericórdias de Deus. Você quer motivar os mais velhos? Fale das misericórdias de Deus. Você quer motivar as crianças? Fale do amor incondicional de Deus na cruz. Não há como sustentar um padrão de santidade na vida sem avivar o fogo do coração pela meditação na realidade da graça e da misericórdia de Deus, com a qual não contribuímos em nada. Precisamos começar a refletir mais sobre a grandeza das misericórdias de Deus. Segunda dica: lembre-se de que a única resposta racional ao Cristo que nos dá tudo de si é dar a Ele tudo de nós. Inclusive, não seja mesquinho nas suas ofertas. Não faça isso. Deixar de nos entregarmos em obediência completa a Deus não só é moralmente ofensivo, mas um fracasso
na tentativa de pensar com clareza. É o culto racional, quer dizer, é lógico que aquele que foi resgatado sem merecer não vai voltar de novo a viver para aquilo que escravizava ele. É lógico que um Deus tão grande assim, que dá tudo a todos, será agora desejado, buscado. Só nos unimos fortemente ao único que se entregou por completo em nosso favor, se nos rendermos a Ele por completo. Quais os planos que você tem para 2027? 26. A única coisa sensata a fazer é servir a Deus. E as demais coisas te serão acrescentadas. Quanto tempo a gente vai levar para entender isso? Por fim, terceiro, lembre-se de que nossa mente necessita renovação. Não devemos nos amoldar nem ao mundo, nem a um padrão moral novo, externo, nem a uma filosofia. Eu conheço pessoas que migram de filosofia cristãs, como aquele bote salva-vida. Agora vai dar, agora eu vou conseguir. Elas se entregam àquele novo Deus delas. Lembre-se de que você precisa de renovação interior diária. Mais uma vez, isso requer que dediquemos tempo com regularidade para meditar em quem Jesus é e no que Ele fez, para refletir em qual vontade de Deus a gente está, para entregarmos toda a nossa vida a Ele. Para que então diariamente estejamos sendo transformados. Eu posso desejar a todos aqui nessa manhã um feliz 2026, mas entre meu desejo e a realização dessa felicidade existe uma distância. Eu não vejo problema nem um pouco em que mudanças de período, como a passagem de um ano, sejam momentos para refletir. Não para se emocionar superficialmente, mas o calendário nos ajuda a gente visitar o ano que passou, porque a vida passou, e colocarmos o ano que vem agora pela frente diante de nós, considerando que o tempo é uma dádiva do Criador. Por isso que Paulo diz para a gente remir o tempo. E então o nosso papel é perguntar: qual a tua vontade para a nossa vida, Senhor, nesse ano que se inicia? Talvez aqui pela manhã você vai estar empolgado, consciente, animado para fazer algumas mudanças, mas a quarta-feira chegará, e depois a quinta, e depois a sexta, e você será tentado de novo a se enquadrar no esquema. Você está entendendo os nossos três poderes hoje do país? Não minimize a corrupção, não minimize a cultura do pecado. Você tem que ser muito mais intencional para fazer as mudanças com a graça de Deus que Ele convida você a ter em 2026. Você vai ter que cortar na própria carne, mas você vai ver o quanto você vai experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu digo isso para você com muito amor nessa manhã. Deus não quer que você fuja dele, Deus não quer que você tenha um peso em relação a isso. Mas Deus quer que você preste atenção no Calvário. Preste atenção na obra da cruz.
Talvez é por esse motivo que a gente tem no final do ano tanta distração, tanta desatenção. Porque a gente é absorvido pelo esquema deste mundo. Compra, vende, festa, correria. E a gente esquece do que é o principal da nossa vida. Que pelas misericórdias de Deus, nós fomos resgatados de uma vida fútil, vã, para vivermos inteiramente para Ele. Baixa a tua cabeça.